Vamos lá para uma correção de uma prova de matemática que eu passei hoje para minha turma. Dá uma conferida na parte de baixo do vídeo para você ir diretamente na questão que te interessa. Bora lá! Questão 1. Resolva as seguintes equações de primeiro grau. O objetivo da equação de primeiro grau, lembrando, é a gente descobrir qual que é o valor de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, vou deixar 8x do lado esquerdo do sinal de igual, e esse 5x que está adicionando do lado direito, do lado esquerdo do sinal de igual, a gente vai fazer o contrário de adicionar 5x. Nós vamos subtrair 5x. Isso é igual a esse 61 que está do lado direito continua do lado direito, e esse menos 32, está subtraindo 32 do lado esquerdo, do lado direito vai ficar adicionando 32. Ou seja, nós temos 8x menos 5x, que resulta 3x, e isso é igual a 61 mais 32. 1 mais 2 resulta 3, 6 mais 3 resulta 9, então temos 3 vezes o x igual a 93. Desse lado aqui do sinal de igual, nós temos o 3 multiplicando pelo x. O contrário de multiplicar por 3 do outro lado vai ficar dividindo por 3, certo? Então nós temos aqui 93 dividido por 3. Uma dúvida comum da galera é tipo assim, esse 3 vai ficar em cima ou vai ficar embaixo, né? É só você pensar na operação contrária. O contrário do que eu vou fazer aqui do outro lado? O contrário de multiplicar por 3 é dividir por 3. Assim, eu espero, some essa dúvida aí, se vai ficar em cima ou se vai ficar embaixo. Afinal de contas, dividir por 3 é o 3 no denominador, é o 3 na parte de baixo. O x continua aqui do lado esquerdo e você já deve ter feito a continha aí, O resultado disso aqui é 31. Chegamos na respostinha aqui, x vale 31. Tá na dúvida? Não sabe se está certo? Pega esse valorzinho de x e substitui aqui em cima, ó. Na verdade, aqui, ó, no início da conta, você tem 8 vezes 31 e aqui desse outro lado 5 vezes 31. Troca os valores e vê se as continhas aí vão resultar em algo que é igual, Do lado esquerdo vai ficar igual do lado direito e nesse caso vai sim, beleza? Chama-se prova real esse processo. Na dúvida, faz a prova real. Na letra B aqui nós temos 3x e temos 9x do lado esquerdo do sinal de igual e do lado direito nós temos 2x. Do lado direito do sinal de igual. Sempre é bom lembrar, do lado da onde, Do que eu estou falando? Que lado que é esse? Lados do sinal de igual. Então, eu vou colocar o sinal de igual bem aqui, ó. E do lado esquerdo eu vou escrever o que for letra, tá? 3 vezes x, tudo que tiver letra junto, tá? 3 vezes x. Aqui eu tenho 9x, está adicionando. Continua do lado esquerdo, então vai continuar adicionando. E do lado direito do sinal de igual, nós tínhamos aqui 2x adicionando. Do lado esquerdo a gente vai ficar com 2x sendo subtraídos, beleza? Agora do lado direito, ó, nós vamos ficar com menos 6 está do lado esquerdo e esse menos 11 está do lado direito. O menos 11 que está do lado direito, eu só vou repetir ele, menos 11 aqui. E esse menos 6, eu estou subtraindo 6 do lado esquerdo, o contrário dele eu vou fazer do lado direito. O contrário de subtrair 6 é adicionar 6. Então ficamos com 3x mais 9x menos 2x, ou seja, 3 mais 9 vai resultar 12. 12 menos 2 resulta 10x. Isso é igual a menos 11 mais 6. Aqui a gente tem uma subtração. E ganha o quê? Ganha aquele que está em maior quantidade. No caso, o número negativo aqui. Eu tenho menos 11, Então vai ficar menos 11 mais 6 resultando 5. Só que esse 5 vai ficar negativo. Beleza? Agora a gente tem essa operação aqui, ó, 10 vezes x. Eu quero isolar o meu x. O x vai ser igual a esse menos 5. E eu vou fazer o contrário de multiplicar por 10 lá do outro lado, que é dividir por 10. Ou seja, menos 5 dividido por 10. O que é isso? Tanto faz você deixar em forma de fração, tá? Você pode deixar isso aqui como menos 1 sobre 2. Se a gente simplificar em cima e embaixo aqui, ó, por 5, divide em cima e embaixo por 5, o resultado disso é menos 5 dividido por 5 resulta menos 1. E 10 dividido por 5 resulta 2. Então, pode ser menos 1 sobre 2, menos meio, Ou menos 0,5. Tanto faz, a forma como você achar melhor. X vale meio. Respondida a número 1. Questão 2. Resolva as seguintes equações do segundo grau. Temos aqui no item A, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. A gente vai utilizar a estratégia da resolução ali por Bhaskara, beleza? Para quem não lembra como é que funciona a Bhaskara, você tem delta igual
ao valorzinho b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Depois de descobrir quem é o delta, a gente vai fazer assim, ó, x igual menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta que nós encontramos, dividido por 2 vezes a. Meu Deus, que coisa confusa, né? Não, na verdade não é confuso. Quais são os valorizinhos que a gente vai substituir? É só isso que a gente precisa se preocupar, tá? Como que é uma forma geral da nossa equação de segundo grau? Eu tenho o valorzinho a vezes o x ao quadrado, somando com o valorzinho b vezes o x, somando com o valorzinho c, isso tudo resulta 0. É só eu saber quem é a, quem é b, quem é c e substituir na continha. Ó. No caso do item a, né? Qual que é o valorzinho de a? É aquele que está junto com o x ao quadrado. Ali a gente tem o 1. Quando não tem nada na frente desse x ao quadrado, a gente tem quantos x ao quadrado? Nós temos 1x ao quadrado, tá? Então, por mais que não apareça o número, isso daqui vale 1. Então, esse vai ser o valorzinho de a. A é igual a 1. O valorzinho b é aquele que acompanha o x, ó. Só o que acompanha, tá? O x não escreve junto. É só o 3. Não é 3x, é 3. Esse é o valor do b. b é igual a 3. Quanto vale o c? C é o valor que não tem o x sendo acompanhado ali do lado esquerdo do sinal de igual. A gente pode chamar de coeficiente livre, né? Ele é livre do x, não está atrelado ao x. Menos 10, ok? Descobertos os valores, nós podemos substituir lá no nosso valorzinho de delta, para a gente descobrir quanto vale delta. Então, eu vou usar essa primeira fórmula ali, que é o delta, tá? Delta vai ser o quê? Ó? B ao quadrado, quem é o nosso b? É 3. Então, vai ficar assim, ó. Entre parênteses, 3 ao quadrado. Essa dica é uma dica de ouro, eu sempre falo isso para todo mundo que eu ensino qualquer assunto que envolva substituir valores, tá? Coloca parênteses, porque isso ajuda muito, tá? Então, aonde aparece o b? Aqui. Vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, temos aqui, ó, 3 ao quadrado. Menos 4, coloco o menos 4 aqui, vezes o valorzinho do a. A vale 1, nesse caso aqui, então vai ficar aqui, vezes 1, vezes o valorzinho do c. C vale menos 10. Olha como ajuda o parênteses, ó. A gente pega o hábito de colocar o parênteses e não vai confundir numa situação dessa aqui, por exemplo, ó. Aqui, o que está acontecendo, né? Menos 4 vezes o a vezes o c. Quem não coloca parênteses acaba confundindo e acha que vai fazer assim, ó. Menos 4 vezes 1, depois tirar 10. Por quê? Porque não colocou parênteses. E aí acha que isso aqui é uma subtração, quando na verdade você está fazendo uma multiplicação. É menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então, use o parênteses, ajuda demais, tá? Temos o delta, então, igual a 3 ao quadrado, que vale 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 9. E aqui nós temos menos 4 vezes 1, resulta menos 4. E menos 4 vezes menos 10 vai resultar mais 40. Ou seja, nosso delta é igual a 49. Para poupar espaço aqui, eu já vou escrever embaixo, ó. Quanto vale a raiz quadrada do delta se delta vale 49? Raiz quadrada é mais ou menos 7. Por que esse mais ou menos? Porque a gente está pegando o número positivo vezes o positivo, né? 7 vezes 7 resulta 49. E menos 7 vezes menos 7 também resulta 49. Isso daqui vale para quando a gente está trabalhando com zeros de uma função, ok? Vamos lá, então. A partir desse valorzinho, a gente continua a conta agora usando a parte do x, né? Essa outra partezinha da fórmula. Então, eu vou substituir aqui, ó. X vai ser igual a menos b, vai ficar o menos aqui, que é da fórmula de Bhaskara, e aí o valor de b. B vale quantos nessa situação, ó? B vale 3. Então, entre parênteses aqui, ó, eu vou colocar o 3, ok? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, ou seja, 7, sobre 2 vezes o valorzinho de a. Nesse caso, 1. 2 vezes 1. Portanto, x vai ser igual menos vezes o 3, né? Vai ficar menos vezes mais, vai ficar menos. Menos o 3, mais ou menos 7, sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 resulta 2. Agora nós podemos encontrar finalmente aqui as duas raízes. Uma das raízes a gente vai utilizar esse menos e a outra nós vamos utilizar esse mais, ok? Vou fazer aqui na parte de cima, para ficar bem longinho aqui, bem fácil de visualizar. Aqui eu vou escrever o nosso x'. Quem vai ser o nosso x'? Vai ser menos 3
menos o 7 dividido por 2. E o nosso x duas linhas, eu vou escrever aqui embaixo, x duas linhas é igual a menos 3 mais 7 dividido por 2. Na parte de cima, temos uma adição acontecendo. Menos 3, menos 7. Eu estou juntando dois números que são negativos. Eu estou adicionando esses dois números. Menos 3, menos 7 resulta menos 10. Então, nós vamos ficar com menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. E na parte de baixo, nós temos menos 3 mais 7, que é a mesma coisa que 7 menos 3, ou seja, 4 positivo dividido por 2. 4 dividido por 2 resulta 2. Portanto, nosso valorzinho do x duas linhas é 2 e o valorzinho do x uma linha é menos 5. Essas são aí as respostas, né, para a nossa questão A. E aí, para ficar muito organizado, para o seu professor não se perder na sua correção, ó, conjunto solução. Qual que é o conjunto solução? Um dos valores do x é menos 5, coloca um ponto e vírgula, e o outro valorzinho do x é 2. Esses são os valores aqui que fazem com que essa igualdade seja verdadeira. Resposta da A está prontinha. Agora vamos para B. Para que você possa confirmar como é parecido aí um tipo de conta em relação ao outro, eu vou deixar exatamente aqui a mesma estrutura, simplesmente vou modificar os valores de A, B e C. E a gente vai fazer as contas de uma forma muito parecida. Olha só, você tem quais valores de A, B e C para essa segunda equação aqui. Sendo A o valorzinho que acompanha o x ao quadrado, nós temos que o A aqui vale 2. Então, vou escrever o A igual a 2. O valorzinho B é aquele que acompanha x, ou seja, nesse caso aqui, 5. Escrevi ali o 5. Agora o valorzinho que está livre do x é o menos 3. Menos 3. E aí a gente continua utilizando as mesmas fórmulas, olha só. Eu vou encontrar primeiramente o delta ali. Delta não é b ao quadrado menos 4ac? Aqui a gente tem o b como 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valorzinho de A, que é 2, vezes o valorzinho de C, que é menos 3. Então, vai ficar 5 ao quadrado, portanto, 25. E aqui nós temos menos 4 vezes 2, resultando menos 8. E menos 8 vezes menos 3 resulta mais 24. 25 mais 24 resulta 49. Por acaso, o mesmo delta do exercício anterior. No caso, a raiz de 49, raiz quadrada de 49, mais ou menos 7. Beleza? Então, é esse valorzinho que vai vir aqui em cima, que eu vou colocar aqui também na próxima parte da fórmula, que é o x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é menos b nessa situação aqui? Ó? É menos o valorzinho de b, que é 5. Portanto, vai ficar menos 5 mais ou menos 7 sobre 2 vezes o valorzinho de a. O a vale 2, ou seja, aqui embaixo, 2 vezes 2 resulta 4. Então, as nossas raízes são menos 5 menos 7 dividido por 4 e menos 5 mais 7 dividido por 4. Menos 5 menos 7 é uma adição de números negativos, vai resultar menos 12 dividido por 4, menos 3. E aqui nós temos 7 menos 5, que resulta 2 dividido por 4, que é a mesma coisa que meio. Portanto, as nossas raízes são menos 3 e meio. Esse é o nosso conjunto de solução da letra B. Bora para a questão 3 agora. Questão 3. Desenhe os gráficos das funções a seguir, ambos na mesma folha própria para isso. Eu criei essa folha aí própria para isso, você está vendo aparecendo aí na tela, tá? Digitei essa prova todinha em LaTeX. Se você for professor, inclusive, está interessado em entender como escrever matemática, ou às vezes você é um estudante de matemática, ou produz conteúdo próprio de forma profissional, científica, dá uma conferida na descrição, porque eu tenho um curso aqui que é gratuito pelo próprio YouTube, e eu também tenho um curso pago, prontinho, organizadinho, para você não se perder em como trabalhar com LaTeX e escrever textos desse jeito, fazer uma prova desse tipo aqui. Vamos lá, ó. Questão 3. Vamos desenhar esses gráficos dessas funções. Você tem, primeiro, x ao quadrado menos 4, né? Essa daí é a nossa função, a função de segundo grau. Eu deixei bem livre para você responder da forma como achasse melhor. Então, você não precisa necessariamente aqui fazer Bhaskara. Se você lembrar aqui que isso é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 2, se você lembrar aqui de produtos notáveis, né? É justamente aqui a multiplicação, né? O produto da soma pela diferença.
Então você consegue escrever assim. Se você consegue escrever assim, fica facinho perceber que se você trocar o valorzinho de x por menos 2, isso daqui vai ficar zero. Então é uma das raízes. E se você trocar o valorzinho de x por 2, você tem outra raiz, porque aí zera essa outra parte aqui. Beleza? Então nossas duas raízes são essas. Menos 2, vou fazer o pontinho aqui, ó, e 2, outro pontinho aqui. Já temos as nossas raízes dessa primeira função. Qual que é o valor entre as duas raízes? É quando x vale exatamente zero. Quando x vale exatamente zero, qual é o valorzinho de y? Y vai valer menos 4, certo? Ó, se a gente trocar o x por zero, vai ficar 0 elevado ao quadrado. E 0 ao quadrado menos 4 resulta menos 4. Então, o valorzinho aqui do nosso vértice, né, vai estar justamente no pontinho onde x vale 0 e y vale menos 4. Já temos aí 3 pontos interessantes para a gente fazer o desenho dessa função, né, do gráfico dessa função. Para ficar mais legal ainda, eu vou fazer assim, ó. Quando x vale 3, eu quero descobrir quando x vale 3, quanto vai valer y, para a gente poder fazer um desenho mais bonito, né? Essa parte de cima vai ficar melhor determinada. Então é só substituir o valorzinho ali, ó. Eu tenho a f de 3, ou seja, vai ficar 3 elevado ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado resulta 9. 9 menos 4 resulta 5. Beleza? Então, quando x vale 3... vou usar meu novo giz aqui. Eu fiz especialmente para isso. Ó. Y vale 5. Esse pontinho aqui. Beleza. Descobrimos o pontinho ali. E se o pontinho vai estar nessa altura aqui quando 3 é positivo, vai valer a mesma coisa para o lado esquerdo, né? Quando 3 for negativo, nesse caso. Porque o eixo de simetria é justamente o nosso eixo Y. Então, já ganhamos mais um pontinho aqui sem precisar fazer a conta. Beleza. Dá para desenhar esse gráfico, né? Essa funçãozinha de segundo grau aqui, fazer uma curva. Vou deixar bonitão aqui porque tá registrado, né? Vai ficar legal essa imagem aqui. Você precisa ter feito exatamente assim, bonitinho, perfeitinho essa curva? Não, eu tô no Photoshop aqui, né? Se você tiver desenhado aproximadamente essa curva aí, já tá ótimo, beleza? Importante são os valores, você destacar quais valores são esses, as contas terem sido feitas de forma correta. E aí a gente vai para a segunda dessas continhas aqui, que é justamente o G. Para fazer esse gráfico da G, eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu entreguei aqui esses valores de x e y, que é o menos 3, menos 2, menos 1, até chegar no 3 aqui para x, né? E eu entreguei todos esses valores aqui para y, provavelmente é interessante a gente usar esse espaço que nós temos. Então, para essa função aqui, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar o G do menor valor de x que foi dado aqui, que é o menos 3, tá? Então, quem é g de menos 3? E eu vou descobrir, eu peguei o valorzinho de x, tá? Esse menos 3 aqui é o nosso x. Nós vamos descobrir o valor do y, quando a gente troca isso daqui por x. Vamos fazer primeiro essa parte, depois eu faço a outra, ó. 2 vezes o x mais 1. Quem é o x? Menos 3. Substituo usando parênteses, sempre, tá? Mais 1. Beleza? Troquei o valorzinho do x por menos 3, vai ficar quanto aqui então, ó? 2 vezes menos 3 resulta menos 6. Menos 6 mais 1 resulta menos 5. Então, em outras palavras, né? Quando x vale menos 3, y vale menos 5. Eu tenho um ponto aqui, ó. G de menos 3 igual a menos 5. É a mesma coisa que eu falar que o pontinho onde x vale menos 3 e o y vale menos 5 pertence ao gráfico dessa função. Esse pontinho está onde, né? Vou localizar ali, ó. X valendo menos 3 está bem aqui. Fazer uma retinha de apoio aqui para baixo. Agora eu vou fazer de outra cor, vou fazer da cor amarela, ó. Uma retinha de apoio aqui. E o valor de y é menos 5. Então eu vou pegar lá embaixo o valorzinho menos 5, ó, bem aqui. Estão se encontrando exatamente nesse pontinho, beleza? Agora eu vou pegar o próximo ponto, ó. Eu quero pegar quando x vale 3. Quanto vai valer y? Ó? Vou fazer em uma linha só. G de 3 fica igual a 2 vezes o valorzinho de 3 mais 1. 2 vezes 3 resulta 6, mais 1 resulta 7. Ou seja, quando x vale 3, y vale 7. Isso significa dizer que o pontinho 3 para x, 7 para y, pertence a esse gráfico, né, dessa função. Então, eu vou achar esse pontinho aqui. X vale 3 exatamente aqui, ó, vou fazer uma retinha de apoio. E y vale 7 exatamente aqui, ó. Ou seja, essas duas retinhas de apoio estão se cruzando exatamente ali, naquele ponto. E agora é só a gente traçar essa retinha. Eu vou aproveitar aqui que eu estou no Photoshop.
e girei a retinha aqui. Mas enfim, se você tiver com papel e caneta, se você tiver uma reguinha, é só traçar por esses dois pontos aí, já dá tudo certo, beleza? Esse gráfico de g, então, vamos indicar aqui, tá? Esse aqui é o gráfico de g, o que está em amarelo. Esse outro é o gráfico da nossa função f. Desenhados os dois gráficos das funções que foram pedidos. Bora para a próxima questão. Próxima questãozinha envolve triângulo. A gente tem um triângulo retângulo ABC. O nosso ângulo de 90 graus está justamente aqui, no ângulo A. A propósito, esse triângulo aí foi desenhado utilizando o ChatGPT junto com LaTeX. Ficou massa pra caramba, né? Parece tirado de um livro, mas foi feito em LaTeX e foi feito tranquilo, assim, rapidão deu para fazer esse triângulo. Quer aprender como? Dá uma conferida nos links aqui na descrição. Deixa eu aproveitar aqui, eu poderia deixar passar batido, mas eu vou comentar contigo o seguinte. ChatGPT, a gente precisa ter muita atenção quando está utilizando. Aqui passaram 2 errinhos pequenos que foram corrigidos antes do início da prova. O triângulo retângulo ABC não tem um ângulo ACB valendo 90 graus, e sim o ângulo CAB valendo 90 graus, porque o ângulo reto está aqui embaixo, né? No A. Então, teve essa pequena correção. E aí, continua a questão e fala o cateto adjacente ao ângulo C. O ângulo C está aqui. Adjacente é esse de baixo. Está falando que possui medida 5. Beleza. E o lado oposto mede 13. Não, o lado oposto a C mede 12. Ok? Então, teve essa outra correção aqui. Não vale 13, vale 12. Ainda bem que eu leio a prova antes com os meus estudantes, para ficar tudo muito claro. E aí a gente viu esses 2 errinhos, corrigi antes da prova, tá tudo certo, mas a gente precisa ter atenção quando usa o ChatGPT. Fica o disclaimer aí. Vamos lá. Hipotenusa. Você vai ter que encontrar a hipotenusa usando o Teorema de Pitágoras. A gente tem o valorzinho dos catetos aqui, né? Do 12 e do 5. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, nosso x, vai ser ali elevado ao quadrado e igualado a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado resulta 144 e 5 ao quadrado resulta 25. Ou seja, nosso x ao quadrado vai ser igual a 4 mais 5, 9, 4 mais 2, 6, 169. O x ao quadrado, mas eu quero descobrir o valor de x. Então, a gente tem que fazer do outro lado o contrário de elevar ao quadrado, que é tirar a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 resulta 13. Mais ou menos 13? Não, exatamente o 13, tá? Aqui a gente não está falando de encontrar zeros de uma função. Nós estamos falando de encontrar uma distância. Distância sempre positiva, então o resultado aqui é 13. Beleza? Quanto vale a hipotenusa? 13. Questão B. O perímetro do triângulo ABC. Perímetro, lembrando, é a soma dos lados. Então, o perímetro vai ser igual a 12 mais 5 mais o lado que a gente acabou de descobrir, que é 13. Isso aqui vai resultar quantos, né? Estratégiazinha para fazer mais rápido aqui, ó. Você tem 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Então, já dá para fazer aqui, ó. Fica 0 e vai 1. Aí você tem uma dezena, essa outra dezena e essa outra dezena aqui, resultando 3 dezenas. Portanto, nosso perímetro é 30. A área do triângulo ABC. Lembre-se que a área de um triângulo é a sua base vezes a sua altura dividido por 2. Ou seja, a base aqui é 5 vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Eu posso fazer primeiro essa divisão aqui, né? Ó, 12 dividido por 2 resulta 6. Então, eu vou ficar com 5 vezes o 6. 5 vezes 6, 30. Por acaso, a área ficou igual ao perímetro. Mas o normal não é acontecer isso, tá? Por acaso, aqui a área ficou igual ao perímetro. Mas lembre-se sempre que o perímetro, quando a gente vai falando em distância, vamos supor aqui, né? Que cada unidade aqui é 1 centímetro. Então, aqui seriam 30 centímetros. E embaixo, quando a gente está falando de área, são 30 centímetros quadrados, ok? Tô te falando isso porque vai que você vê alguma outra questão semelhante, né? Aí você já tá sabendo. Perímetro é comprimento e área é outra coisa. Seno e cosseno do ângulo C. Essa é a questãozinha D aqui. É só lembrar da relação, né? Quando a gente fala em seno do ângulo C, eu posso escrever assim, eu posso escrever assim, tá? Seno do ângulo C é o quê? É o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo C? Ó? O ângulo C é esse daqui. O oposto é esse, certo? Então, vai ser 12 sobre a hipotenusa, que a gente descobriu que vale 13. 12 sobre 13. Quem é o cosseno do ângulo C? O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente é aquele que está ao lado. Então, o que está ao lado do ângulo C é o cateto com a medida 5. E a hipotenusa continua sendo a mesma coisa, né? 13. Então, o cosseno de C,
5 sobre 13. O seno de C, 12 sobre 13. Respondida a letra D da número 4. Questão 5. Determine se é um sistema possível determinado, indeterminado ou sistema impossível. Se for possível, escreva a solução. Bora lá para a primeira. Ó. Nós temos 2x mais 3y igual a 21 e 5x menos 8y igual a menos 25. O que a gente precisa fazer, né? Para resolver um sistema, a gente precisa dar um jeito de eliminar uma das letras, ou y ou x, de alguma forma, né? E aí eu acho mais fácil a gente trabalhar aqui para a eliminação do x. Por quê? É mais fácil eu multiplicar isso daqui tudo por cima por 5 e isso daqui tudo da linha de baixo por 2. Aí a gente consegue ter equações ali, né? Que são as seguintes, ó. Vou multiplicar de cima primeiro, tudo por 5, tá? Ao invés de 2x, vai ficar 10x. Ao invés de 3y, se eu multiplicar por 5, vai ficar 15y igual a, ao invés de 21, se eu multiplicar por 5, vai ficar 105. Beleza? Por que eu multiplico de cima por 5? Porque é o primeiro valorzinho aqui da linha de baixo, ó. Da primeira, o 5x, né? O coeficiente do x que eu vou usar para eliminar é o 5. Por isso que eu multiplico de cima por ele. E a de baixo eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque o 2 é esse coeficiente aqui. Olha só, você já vai entender que legal, ó. 2 vezes tudo que está aqui embaixo, 2 vezes 5 resulta 10, né? Só que são 5x, então o resultado é 10x. 2 vezes menos 8y resulta menos 16y. E isso é igual a 2 vezes menos 25, que resulta menos 50. Olha só que legal. Temos 10 na parte de cima e 10 na parte de baixo. Se nós somássemos, isso daria 20. Então eu não quero somar, eu quero subtrair tudo que está aqui embaixo, tá? Se tiver dificuldade com sinais, pensa assim, ó. Multiplica tudo por menos 1. Vou colocar aqui, ó. Menos 1. No caso, menos 2, né? Já multiplicamos por 2. Agora eu vou multiplicar novamente por menos 1, o que está aqui embaixo, ó. É como se eu tivesse multiplicado tudo por menos 2. Então aqui vai ficar, ao invés de 10x, menos 10x. Ao invés de 16y, mais 16y. Ao invés de menos 50, mais 50. A diferença é só isso, tá? Eu não multipliquei por 2 positivo, multipliquei por 2 negativo. Por que eu fiz isso? Para a gente poder somar de uma vez só aqui, ó. 10x menos 10x resulta 0. Pronto, desaparecemos com o x. Agora a gente tem y sendo somado aqui, né? 15y mais 16y vai resultar... 15 mais 15 resultaria 30, então 15 mais 16 vai resultar 31y. Isso é igual a 105 mais 50, 155. Beleza? Só temos o y agora. A gente só precisa descobrir o valor dele, ó. Y vai ser igual a 155 dividido por 31. Que número que vai chegar perto do 155, né? Quando a gente multiplicar por 31, ou que número que vai ser igual a ele? E eu tô olhando aqui e pensando o seguinte, ó. Se eu multiplicar o 3 por 5, vai dar 15, não vai? Ó, se eu multiplicasse por 5, daria esse 15. Se eu multiplicar o 1 por 5, vai dar 5. Ou seja, dá para você fazer essa divisão, né? 155 dividido por 31 resulta 5. Descoberto o valor de y. Agora falta a gente descobrir o valor de x. Para isso, eu posso pegar tanto essa primeira equação quanto essa equação aqui de baixo. Eu vou pegar a equação de baixo, beleza? Vou pegar aqui a segunda equação e vou pegar esse resultado aqui que a gente acabou de descobrir e juntos eles vão formar aqui essa parte da continha, ó. Eu tenho 5x menos 8y igual a menos 25. Bom, eu sei que o y vale 5, então eu vou trocar isso daqui por 5, entre parênteses, para lembrar aqui que é uma multiplicação, tá? Menos 8 vezes o y, ou seja, vai ficar menos 8 vezes o 5. Temos, então, 5x menos 40 é igual a menos 25. O 5x eu vou deixar aqui do lado esquerdo, isso é igual a menos 25 mais 40, ou 40 menos 25, tanto faz essa ordem, né? Aí, subtraindo aqui, nós temos 25 para 30 faltam 5. Do 30 para o 40 faltam 10. Ou seja, do 25 para o 40 são 15. 5x é igual a 15. Esse 5 está multiplicando. Do outro lado ele vai ficar dividindo. Então vai ficar 15 dividido por 5, que resulta 3. Ou seja, x é igual a 3. Esse é o valorzinho do x. Descobrimos um único valor para o x, um único valor para o y. Portanto, o sistema é possível e ele é
determinado. Ele é determinado com os resultados. Vou colocar o S aqui igual a o valorzinho do x é 3, o valorzinho do y é 5. Acabou. Esse é o par ordenado que resolve aquele sistema. Na letra B nós temos o seguinte, ó. Eu tenho 4x mais 6y igual a 12. E aqui eu tenho 2x mais 3y igual a 6. Se você prestar bastante atenção, quando a gente pega esse de baixo aqui, ó, vou pegar essa equação aqui de baixo e vou multiplicar por 2. Se eu multiplico por 2, vai ficar 2 vezes o 2x, vai ficar 4x. 2 vezes o 3y vai ficar 6y. 2 vezes 6 vai ficar 12. Então, a de cima é uma equação que é múltipla da equação de baixo. Ou seja, eu posso trabalhar apenas com uma delas, já que elas estão fornecendo a mesma informação. Vou trabalhar com a de baixo. Vou escolher trabalhar com a de baixo, que ela é mais simples. Ó. 2x mais 3y igual a 6. Agora, eu tenho uma só linha de equação e eu tenho duas incógnitas ali, né? Eu tenho o 2x e o 3y. Então, provavelmente vai ser um sistema ele é possível, né? Só que ele é indeterminado. Por que ele vai ser indeterminado? Pelo seguinte, ó, vou isolar o y aqui, ó. Vou deixar 3y igual a 6. Esse 2x aqui está adicionando, do outro lado vai ficar subtraindo 2x. E o 3 que está multiplicando, do outro lado vai fazer o contrário de multiplicar, que é dividir. Vai ficar 6 menos o 2x dividido por 3. Esse 3 passou dividindo. O que significa isso, né? Você tem infinitos valores que são soluções para esse sistema. Qualquer valor de x que você pegar, ele vai ter um valorzinho de y, tá? Se eu pego o x valendo 0, tem uma solução para esse sistema? Tem. É só trocar o x por 0 aqui, ó. E você vai descobrir qual que é o valorzinho de y. Quando eu fizer x valendo 0, vai ficar menos 2 vezes 0, 0. Essa parte aqui vai sumir. Aí vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. Então, o pontinho x valendo 0, y valendo 2, faz parte das soluções ali dessa função. Isso vale para o x valendo 0, para o x valendo 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizer outros testes aí, você vai ver que existem infinitos pontos aí que são soluções para esse sistema. Nessa situação, a gente diz que esse sistema ele é possível, sistema possível, só que é indeterminado. E o conjunto de solução dele? O conjunto de solução vai ser um par ordenado, onde o primeiro valorzinho vai ser x e o segundo valorzinho vai ser o nosso y, que ficou aqui em função do x, ou seja, 6 menos 2x sobre 3, beleza? Esse daqui é o conjuntinho de todos os pontos que são solução para esse sistema. Resolvida a letra B. Bora para a letra C. E a letra C ela vai ser muito tranquila, tá? Eu não vou nem apagar a resposta da B. Essa daqui é a letra B. A letra C, olha só, ela parece muito com a letra B, tá? Se eu multiplicasse aqui tudo por 2, ó, 5x multiplicado por 2 dá 10x, beleza? Menos 9y multiplicado por 2, menos 18y, beleza? Só que quando eu multiplico 12 por 2, não dá menos 6, né? Não vai resultar a mesma coisa. Então eu tenho aqui equações, né, que são múltiplas uma da outra, só que só do lado esquerdo, desse lado aqui não é. Nessa situação, você vai ter um sistema que é impossível. Por quê? Você vai conseguir chegar no seguinte, ó. Vou resolver esse sistema. Olha só que legal, ó. A primeira linha, essa linha de cima, eu vou multiplicar por 2 e a linha de baixo eu vou multiplicar por menos 1, tá? A de cima eu multipliquei por 2 e a de baixo por menos 1. Vai ficar assim, ó. Em cima, 10x menos 18y igual a... Aí do lado direito, quando eu multiplicar por 2, vai ficar 24. E embaixo, se eu multiplicar por menos 1, olha só. Menos 1 vezes 10x vai ficar menos 10x. Menos 1 vezes menos 18 vai ficar mais 18, y no caso, igual a menos 1 vezes menos 6 vai resultar mais 6. E aí, quando nós fizermos essa adição, olha só. 10 menos 10, 0. Menos 18y mais 18y, 0 também. Então, do lado esquerdo vai ficar 0. Igual a, do lado direito, 24 mais 6 resultaria 30. 30 é igual a 0? Ou 0 igual a 30? Não, isso é um absurdo, não posso falar uma coisa dessa, tá? Então, esse sistema aqui é impossível. Sistema impossível. E nesse caso, a gente não precisa escrever a solução do sistema, só diz que ele é impossível mesmo. Nesse exercício aqui, pelo menos. Beleza? Vamos para 6 agora.
Questão 6. Sabendo que os pontos A e B estão no gráfico da função f de x igual a ax mais b, isso aqui é uma ótima dica, né? A gente já sabe que vai usar a forma geral ali de uma função, né, de primeiro grau, uma função polinomial de primeiro grau. Escreva essa função com os valores numéricos de A e B. Então, beleza, vamos lá. A gente sabe que f de x e y é a mesma coisa, né? Isso daqui é a mesma coisa que y igual a x mais b. Então, o que a gente vai substituir aqui? Os valores de x e y do pontinho A, né? Para resolver esse item A. Então, vou pegar ali o ponto A. X vale quantos aqui no ponto A? X vale 2. Então, aqui onde aparece o x, eu vou trocar por 2. Vai ficar A vezes 2, mais o B, que nós não temos também. E o y do lado esquerdo ali, ó, é justamente o valorzinho do 5. Lembre-se do seguinte, uma galera confunde isso aqui por causa dessa ordem, tá? Aqui, o x aparece do lado direito, né? Mas quando a gente está falando em par ordenado, é sempre assim, ó, x e y, beleza? Então, o y, que aqui vale 5, vai aparecer aqui na frente. 5 igual a 2a, a vezes 2, né? Mais b. Esse valor foi retirado da onde? Do pontinho A. E de acordo com o pontinho B, os valores do pontinho B são x valendo 0 e y valendo menos 1. Então, eu vou trocar aqui onde aparece o x por 0. Esqueci do parênteses aqui, né? Ó, só porque é positivo. Tem que pôr o parênteses. Aqui vai ficar vezes 0 mais o b. E aqui o y vale menos 1. Então, eu vou trocar aqui por menos 1. Beleza? Essa informação saiu da onde? Do ponto B. Esses são os pontos. O que está em maiúsculo são os pontos, tá? A e B. O que está em minúsculo aqui são os coeficientes dessa função. Coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o nosso B, ok? Agora, resolvendo isso daqui, ó, posso só repetir a primeira, ó? Só vou fazer a continha ali, ó. 5 igual A vezes 2, 2A, mais B. E aqui embaixo vai ficar menos 1 igual A vezes 0, 0. Quando a gente somar com B, vai ficar só B. Ou seja, B vale menos 1. Descobrimos já o valor de B. E como essas duas têm que funcionar simultaneamente, né? A gente pode substituir aqui em cima o valorzinho de B já. Vai ficar menos 1. Então, como que a gente continua a conta a partir daqui? É só resolver a de cima para descobrir o valorzinho de A. Beleza? Vou continuar a continha aqui do lado esquerdo. Ó. Você tem 5 igual a... Deixa eu fazer assim. 5 igual a 2A do lado direito. Esse menos 1, que é o valorzinho do B, que a gente já descobriu aqui, ó, ele vai fazer o contrário do outro lado do sinal de igual, né? A gente vai adicionar 1. Aí vai ficar 5 mais 1, resultando 6, igual a 2A. O 2 que está multiplicando, do lado esquerdo vai ficar dividindo por 2. 6 dividido por 2 resulta 3. Ou seja, o nosso A é igual a 3. O nosso B é igual a menos 1. Como então é a nossa função? Nossa função é f de x igual valorzinho de A, 3 vezes o x, e o valorzinho de B, menos 1. Essa é a nossa função. Aí, na parte de baixo, está perguntando o seguinte, ó, determine o valor para f de 4, ou seja, quando o x vale 4, vou só substituir o x por 4, ó, vai ficar 3 vezes 4 menos 1. 3 vezes 4 resulta 12, 12 menos 1 resulta 11, portanto, esse é o f de 4, quando x vale 4, y vale 11, respondido o item B e finalizamos por aqui. Eu sei que tem as questões bônus, questão A e questão B. Se você não sabe o que são as questões bônus nas minhas provas, eu vou fazer um vídeo só para isso, tá? Inclusive resolvendo essas questões aí. Se esse vídeo já estiver pronto, ele tá na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Os links, tá, com o material em LaTeX, o material que é em PDF também estão disponíveis aqui. Link para o meu curso, se você quiser aprender a digitar materiais profissionais assim. E se você veio pelo conteúdo em si, né, querer aprender esses assuntos, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Estou sempre falando de matemática, de programas que auxiliam os estudantes aqui no canal. Então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo na próxima. Um forte abraço. Falou!